Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês quais ETFs eu invisto e quais são as características desses ETFs também para que vocês possam fazer a análise e conhecer um pouco mais a respeito deles. Então, eu invisto em 2 ETFs apenas neste momento que eu gravo o vídeo e primeiramente vocês precisam saber o que são ETFs. Então, essa abreviação significa Exchange Trade Funds, que são fundos de investimentos negociados em bolsa e têm como objetivo replicar o desempenho de um índice de referência, seja ele de renda variável, de renda fixa, commodities, entre outros. Então, o primeiro que eu invisto é o IVVB11. O que é esse ETF? Ele é listado na Bolsa Brasileira e busca refletir o desempenho do mercado de ações dos Estados Unidos por meio de replicação do índice S&P 500. O fundo é gerido pela BlackRock, iShares e negociado no mercado secundário aqui na Bolsa Brasileira, permitindo o acesso indireto a empresas norte-americanas. O ETF IVVB11 ele oferece exposição às 500 principais indústrias dos Estados Unidos, empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, que integram o S&P 500. Setores como tecnologia, saúde, financeiro e consumo fazem parte, compõem esse quantitativo de mais de 500 empresas norte-americanas do mercado acionário norte-americano. Então, o IVVB11 ele busca refletir esse desempenho do S&P 500, índice amplamente utilizado como referência do mercado de ações dos Estados Unidos. E para eu investir, obviamente que vai ter custos, né? E quais são esses custos inerentes a investir no IVVB11? A criação e o resgate de cotas são realizadas por participantes autorizados. O fundo possui taxa de administração, além de custos associados a esse ETF investido no exterior. Não há taxa de performance para ele. E não há distribuição recorrente de rendimentos. Então, esse ETF, quando eu invisto nele, não vem para minhas mãos os dividendos. Os dividendos são automaticamente reinvestidos no próprio índice. Seu prazo de duração é indeterminado. O IVVB11, como eu falei, ele é gerido pela BlackRock, possui uma taxa de administração de 0,23% ao ano. Quando você vende cotas do ETF com lucro, independentemente do valor, não é igual a ações que até R$20 mil em um mês eu não pago imposto de renda. Então, qualquer valor que eu vender de cotas desse ETF com lucro, eu vou pagar o imposto de 15% sobre esse ganho de capital quando é swing trade, ou seja, eu compro uma cota do IVVB11 hoje e vou vender daqui a uma semana, um mês. Eu não vou fazer o day trade, porque o day trade o que é? Eu compro uma cota hoje e vendo no mesmo dia. Se eu fizer isso, fizer o day trade com uma cota desse ETF, eu já vou pagar 20% de imposto de renda, que deve ser pago sempre no último mês do mês subsequente à realização da venda dessa cota, né? Então, se você não vender as suas cotas, não há necessidade, não vai ter cobrança de imposto, não vai existir essa cobrança. Apenas você vai ter que fazer o quê? Declarar à Receita Federal todos os anos esses ETFs que você tem em carteira. Então, pessoal, esse é um dos ETFs que eu invisto, o IVVB11, que replica o S&P 500. Mas, mais recentemente, foi criado um outro ticker
e me permite também investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos com uma taxa um pouco maior, mas com vantagens com relação ao imposto que é pago, já que esse ticker ele está domiciliado na Irlanda e faz com que eu tenha, então, algumas vantagens com relação a isso. Ao final desse vídeo também nós vamos ver se essa vantagem realmente é muito maior do que investir no IVVB11. O próximo ETF que eu invisto é o GPUS11. Ele cobra uma taxa global de administração de 0,25% ao ano, sendo 0,18% referente à gestão do fundo no Brasil e 0,07% cobrados pelo ETF internacional, o VUA, é o VUAA, que ele compra lá na Irlanda. Então, como eu falei, repito, esse ETF ele está domiciliado na Irlanda e tem algumas vantagens aí com relação aos impostos, né? Então vamos fazer uma comparação entre IVVB11 e GPUS11 para deixar você bem centralizado nessas informações, bem informado com relação a elas. Então, gestor e administrador. IVVB11, como eu falei, é a BlackRock. Brasil é a gestora e a administradora é a BNP Paribas. O GPUS, o gestor é o Investo e quem faz a administração é o BTG Pactual. O IVVB11 existe desde 29 de abril de 2014, enquanto o GPUS11 ele foi trazido aqui para a Bolsa Brasileira, lançado em 2 de junho de 2025. Então é bem mais recente o tempo que esse ticker está sendo negociado na Bolsa Brasileira, na B3. Tá? O índice de referência de ambos é o S&P 500, porém no IVVB11 a gente tem o ETF IVV, que está lá nos Estados Unidos, enquanto para o GPUS11 a gente tem o VIA Vanguard, aos CITES domiciliado na Irlanda. Lembrando, então, que a taxa de administração para IVVB11 é de 0,23 mais 0,03, me dá, então, aí uma cascata em torno de cascata com IVV, dá em torno de 0,26% ao ano, enquanto o GPUS é 0,18%. Tributação sobre dividendos, que acontece, que é retido na fonte, é 30% lá nos Estados Unidos para o IVVB11, enquanto na Irlanda é 50% menor, ou seja, a tributação sobre dividendos lá é de 15% por ser um fundo irlandês, tem essa regalia aí, tem essa vantagem de ter um imposto 50% menor. Quando eu vou pagar imposto de renda aqui no Brasil, ambos são 15% sobre o ganho de capital nas vendas das cotas que você fizer, tanto de um quanto de outro ETF. Imposto nos Estados Unidos sobre herança pode incidir, né? É o Estate Tax, e domiciliado na Irlanda é isento dessa taxa de imposto sobre herança. Investimento de dividendos, ele é automático, portanto, eu não recebo esses dividendos em mãos, ele vai valorizando, então, vem os dividendos, eles reaplicam automaticamente esses dividendos nesse índice S&P 500. Moeda de exposição, ambas, como é norte-americano, vai ser o dólar americano. A liquidez do IVVB11, como ele é mais antigo, é bem maior, né? Tá mais antigo e consolidado, enquanto o GPUS, como ele é recente, foi lançado em 2025, como eu falei anteriormente, ainda está em crescimento. Então, com essas informações aí, vocês ficaram conhecendo os 2 ETFs que eu invisto
e quais são as características de cada um deles para que você possa fazer a sua própria análise, já que esse canal não faz recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. Simplesmente eu procuro ser aqui da maior forma didático para levar esses conhecimentos até você que está tendo interesse em fazer os investimentos em ETFs. Esses não são únicos, você pode estudar outros também, inclusive ETFs de renda fixa, como eu citei inicialmente nesse vídeo, no começo desse vídeo. Você pode fazer as suas escolhas nesse sentido aí para ver dentro do seu perfil aonde você vai colocar o seu suado dinheiro, né, que você ganha, e você quer ver esse dinheiro trabalhar para você. Como sempre eu cito aqui nos vídeos do canal, Fonte da Prosperidade Investimentos, é importante você ter uma diversificação, porque cada investimento, cada ativo tem as suas características, seja ele de renda fixa, de renda variável, para que quando um estiver em baixa e o outro esteja em alta, uma perda de um é compensada pelo ganho de outro, já que eles trabalham de formas totalmente diferentes ao longo do tempo, ao longo das situações, sejam nacionais, internacionais, econômicas ou políticas. E dessa forma, então, fica aqui para vocês que o estudar sobre os investimentos é muito importante. Ler os relatórios que são enviados aos investidores mensalmente, fazer os estudos, suas análises, e aqui no canal tem vídeos que você pode acessar para aprender um pouco sobre ação, sobre fundos imobiliários, sobre LCI, LCA. Se você quer aprender mais, inscreva-se aqui no canal Fonte da Prosperidade Investimentos, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, com as pessoas que são próximas de vocês e têm interesse também em aprender a fazer cada real seu trabalhar para você. Quando você tem o seu dinheiro investido, ele não adoece, ele não tem férias, ele não dorme, ele está o tempo todo trabalhando para você e se multiplicando, fazendo então os juros compostos trabalhar a seu favor. Se você gostou, então deixa o seu like, transfira esse vídeo, compartilha com mais pessoas para podermos deixar o canal engajado e eu possa fazer outros vídeos levando mais conhecimentos de educação financeira até você de forma totalmente gratuita. Te espero no próximo vídeo. Até lá!